Bem-vindos a mais um podcast do Canadá para Brasileiros. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Caio. Para quem não sabe, a gente está gravando esse podcast da costa oeste do Canadá, na região de Port Coquitlam, onde o Caio mora. Onde que fica Port Coquitlam, cara? Fica perto de Vancouver. Perto de Vancouver? 35 minutos de Vancouver. E pra quem não sabe, a gente é irmão também. Hoje teve um comentário no nosso canal do YouTube, teve uma pessoa que comentou assim: "Ah, não sabia que vocês eram irmãos." Foi o que os meus pais disseram. É. Então, Caio, antes da gente ir para as mensagens, lembrar de assinar o nosso canal do YouTube para você receber as notificações de todo vídeo que a gente colocar. Qual que é o endereço do nosso canal do YouTube, cara? Você pode ir no canadaprabrasileiros.com/YouTube. Também no blog tem bastante. E também, provavelmente, quem tá vendo esse vídeo tá no YouTube. Né? Tá no YouTube, mas talvez não tenha assinado. E também lembrar que a gente tem a nossa página no Facebook, Canadá para Brasileiros, no Facebook. A gente vai chegar logo, a gente chega em 400 mil seguidores. Sim. Eu posso mudar a caneca de lugar? Eu tava fazendo uma propaganda aqui, cara. O pessoal acha que tem água, mas tem bala dentro. Vamos tirar daqui, né? Então, cara, vamos começar. Hoje, nesse podcast a gente vai seguir o tema do podcast anterior, que foi o podcast 100, que a gente contou o nosso segredo, né? Que tem a ver com os nossos pais terem migrado para o Canadá. E nesse podcast a gente vai explicar mais em detalhes como você trazer o seu pai aqui para o Canadá. Então, antes da gente ir para esse tema, eu gostaria, cara, de ler uma... Seu pai e a mãe também, né? É? Seu pai e a mãe também. Pais com S, né? Papai e mamãe. Então, antes da gente ir para o tema principal, Caio, eu gostaria de ler uma mensagem que nos deixou bastante felizes. Se você é assinante VIP, basta entrar na nossa comunidade privada no Facebook e procurar por um post do dia do 7 de setembro, feriado no Brasil, né? Independência, né? República, né? Eu faltei nas aulas de história, né? No dia 7 de setembro, eu não vou falar o sobrenome dele, vou falar só sobre o primeiro nome, né, por questões de privacidade. O nome dele é Alberto. O Alberto imigrou, um assinante VIP que imigrou para o Canadá. Teve a imigração aprovada através do Express Entry. Então eu vou ler assim, claro, não vou ler toda a mensagem, é bem rapidamente, até dar os parabéns para o Alberto, né? Alberto, parabéns. Aí a gente já deu parabéns pelo Facebook, então agora fica esse parabéns pelo podcast. Então eu gostaria aqui de ler o seguinte, ele diz, bem, depois de vários meses de envio do processo para o Express Entry, que é o processo federal, eis que eu recebi finalmente o esperado Passport Request, que é quando... Essa é a melhor notícia que você pode receber, né? A imigração pede o passaporte, ou seja, é para colocar o visto de imigrante, né? E aí ele recebeu finalmente, né, o pedido de passaporte, e para o recebimento do Resident Permanent, né? E aí ele diz, finalmente o sonho está realizando. Aí ele diz numa parte da mensagem, não tinha como não vir aqui para agradecer a toda a ajuda da comunidade, da área VIP, e principalmente do Caio e do Guilherme Prezer. Vocês sem dúvida fazem parte dessa conquista. Nós agradecemos bastante as suas palavras, Alberto, e gostaríamos de parabenizar você. E também de agradecer por você compartilhar essa mensagem na nossa comunidade. Então, basta digitar lá 7 de setembro, o Alberto, o pessoal do assinante vai ver o relato inteiro dele, de como que ele migrou para o Canadá passo a passo. Ele detalhou bem, né? Sim, tá bem. Um post bem longo, né? Caio, você tem uma novidade que você trouxe do Walmart? De onde você trouxe? Antes da gente ler o próximo relato, tem duas coisas que a gente comprou para sobrevivência, não sobrevivência, um deles era do Canadá para Brasileiros. O primeiro que é um que a gente... peraí, deixa eu... É um unbox, tá fazendo um unbox, cara. Ele não tava no roteiro isso. Ele já foi unboxado já. E é um suporte para estabilização de câmera, para a gente poder fazer uns vídeos aí de forma diferente. Isso aqui vai ajudar também pra gente fazer os vídeos do carros no Canadá, que inclusive hoje entrou o Ford. Entrou hoje já? Entrou, agora de manhã. Ele tem uma estabilização da mesma empresa que a gente, do drone lá. É bem interessante. Eu fiz até um teste hoje, a gente fez um teste já. E você coloca o celular aqui, e daí ele tem todo um controle aqui, ó. Você pode mover isso aqui, ele pode fazer o tracking. A imagem não balança, né? A imagem não balança, totalmente estável o negócio. Então a gente pode gravar um podcast andando no meio de uma floresta, cara. Pode, e vai ficar bem estável. A gente tá chegando no podcast 101, gostaria de lembrar, a gente já virou o cabo da Boa Esperança.
Já passou do podcast 100, né? Já tá virando pra... Isso, mas isso aqui é bem legal. A gente fez uns testes super interessantes aqui. É impressionante como muda a imagem que você faz. Você utiliza o celular, né? Você coloca o celular aqui. Não sei nem se cabe uma GoPro aqui, a gente pode testar depois. E você pode controlar o celular via Bluetooth pelos esses botões aqui. Porque tem um aplicativo da DJI, dessa empresa, então pelo próprio aplicativo você controla tudo. Ele tem até tracking. Se eu dar o tracking no seu rosto, ele vai seguindo, ele vai ajeitando de acordo com o seu rosto. É bem interessante. Também a gente comprou um suporte para poder deixar ele em cima na mesa. É o momento Shop Tour do podcast do Canadá para Brasileiros. E a outra compra que a gente fez, talvez ela não seja tão assim legal. Não vai tirar o lacre. Mas é extremamente importante. Eu tô preocupado com essa outra compra sua aí, cara. Não vai tirar esse lacre agora, né? Eu acho que compensa mostrar mais próximo. Que vai... acho que daí vai... Tá um reflexo, né? Ele é um spray de urso. Que como a gente tava com o drone indo pra essas montanhas aí, eu falei, é melhor levar, porque a gente tava fazendo essas imagens com o drone na época dos ursos, né? Que eles desciam. Então eu resolvi comprar, ainda bem que a gente não precisou usar. Tá até com o lacre aqui ainda. Você vem um urso, você segura aqui, não é pimenta, viu? A gente fala que é spray de pimenta, não é pimenta isso. Senão eu iria colocar na minha comida. Então. Daí você aperta assim, o negócio acho que vai por 8, 9 metros. Cara, mas tem uma pergunta, você tá segurando aqui. Se vem um urso agora, tem 2 lacres, como você mata o urso? O ideal é quando você sai, você corta esses 2 lacres, daí ele fica só com essa peça de plástico aqui. E então daí, vamos supor, o urso vem, você só puxa e aperta. Ah, tá, porque aí dá tempo, né? Isso faz lembrar uma vez que eu tava apertado pra ir no banheiro, eu tava com cinto, não conseguia abrir o cinto. Eu não conseguia abrir o cinto. O spray foi... Então é isso. Extremamente importante para principalmente quem vai fazer hiking, vai nessas montanhas aqui, nessa época do ano agora acho que entre julho e setembro, ou agosto e começo de outubro, principalmente nessa região de Vancouver, para quem vai nas montanhas aí fazer trilha e você vai só com 1 ou 2 pessoas, é importante, extremamente importante ter esse spray. Sem dúvida, cara. Então, cara, vamos ler um testemunho, até o pessoal da área VIP, quem quiser que a gente leia, pode ler no podcast, né? Então a gente pegou um caso de sucesso recente na nossa área VIP, o primeiro nome dele é Renato, ele postou isso no dia 22 de setembro de 2016. E ele relata, um relato bem detalhado de como ele conseguiu tirar o visto, e as aulas dele vão começar em janeiro de 2017, ele está indo para Winnipeg, tem bastante urso em Winnipeg, né, cara? Acho que tem. Tem, né? Então, Renato, parabéns. E fica a dica do spray de urso para você aqui, parabéns. E aí no final ele diz o seguinte, ele coloca, né, ele faz um relato bem detalhado e ele diz: obrigado enorme aos irmãos Prezia que desde o começo das minhas pesquisas estiveram presentes. Sem a motivação de vocês, os podcasts e os posts no blog, talvez não estaríamos conseguindo completar essa primeira etapa. Então ele já está embarcando para o Canadá. Parabéns, Renato. Welcome to Canada, Renato. Então vamos para a gente tem mais aqui um e-mail, isso daí não está na nossa comunidade, antes da gente ir para o tema principal, mais uma mensagem. Isso daí não está na nossa comunidade privada no Facebook, a gente recebeu um e-mail de um assinante, eu dar o primeiro nome, é Rafael de Belo Horizonte. E ele diz: o site de vocês foi o primeiro contato de informações sobre o Canadá que tive desde quando busquei mais informações. No começo de 2015 me tornei assinante da área VIP e comecei esse sonho. Aí ele termina dizendo: depois de algum tempo de pesquisa, economia, parte burocrática, documentos, muita ansiedade, no dia 23 de setembro eu e minha esposa recebemos nosso passaporte com o visto canadense aprovado. E eles estão partindo em novembro de 2016 para Vancouver. Estão vindo aqui para Vancouver, cara. Gostaria de agradecer a vocês por tornar o Plano Canadá possível e mostrar que esse sonho pode ser real. Aí ele coloca assim no final: Mineirinho de BH partiu, uai. Até, Rafael, eu gostaria de lembrar que apesar da gente ser de São Paulo, a nossa mãe é mineira. Então a gente tem uma ligação com o BH também.
O interessante é que você vê, ele começou a ver isso no começo de 2015 e agora a gente está na metade indo para o final de 2016. Então para você ver que é preciso ter paciência. Assim, aquilo que a gente sempre fala, a gente vê, você precisa ter paciência, é uma coisa a médio e longo prazo. É por isso que a gente fala que às vezes tem muita gente que se perde nesse primeiro ano de planejamento, porque você tem que realmente ter paciência e foco aí pra conseguir chegar até o final, né? Sem dúvida, cara. Eu acho que engatar a primeira marcha e sair com o carro é a parte mais difícil, né? Eu lembro quando eu estava aprendendo a dirigir. Eu acho que é a mesma coisa do Plano Canadá. Esse início, você sair do zero e começar a tomar ações é a parte mais. É o maior desafio, talvez. Sim, Então, cara, vamos dar um intervalo aí pra gente carregar, rebobinar a fita. A gente precisa rebobinar. Na verdade, eu acho que dá pra ir? Vamos. Então vamos. Tem fita, né, cara? Tem fita. Então, como trazer os seus pais pro Canadá? Às vezes a gente recebe esse tipo de pergunta, não é tão frequente, confesso que não é tão frequente. A gente tem outras perguntas top 10 aí, né? Sim. Não, e também a gente queria também continuar esse assunto, porque a gente, de certa forma, começou esse assunto no podcast 100, que a gente falou que a gente trouxe, os nossos pais imigraram, tudo. Então a gente quer, talvez esse o próximo podcast, a gente abordar esse tema para finalizar, para a gente não precisar mais tocar no assunto, porque talvez aí esse final de ano promete algumas novidades na imigração. Sim. Então a gente vai poder focar nisso. Então vamos encerrar esse assunto. É lógico que a gente pode falar no futuro, mas de como você pode trazer seus pais ou de uma forma permanente ou de uma forma temporária, mas uma temporária mais longa, que é aquilo que a gente vai falar aqui nesse podcast. Então fica o aviso, a gente está gravando isso em outubro de 2016. Então, se você está ouvindo isso em outra data, fique atento que pode haver, já mudou muito esse processo de visto para pais, surgiu o Supervisa, mudaram as regras do sponsorship, a gente já até comentou em outro podcast. Não, então, você está vendo ainda em 2016, em 2017, provavelmente não deve ter mudado. Mas você está vendo esse vídeo em final de 2017, 2018, aí daí provavelmente já deve ter tido alguma alteração. Então, Caio, eu acho que a primeira coisa que eu gostaria de comentar é isso que você já disse, que esse podcast é referência ao podcast 100. Então, se você não ouviu o 100, ouça primeiro o 100, aí você parta para o 101, né? E eu acho que a primeira diferenciação é exatamente essa. Existem duas formas de você trazer os seus pais, ou até mais formas, se você for ver todos os tipos de visto, né? Mas basicamente dá para você trazer de forma temporária. E aí você pode falar desde um visto de turista, vamos supor, que nem aconteceu com nossos pais. Sim. Antes da gente migrar, os nossos pais vinham passar o Natal conosco aqui no Canadá. Então é um visto simples de turismo. Normal de turista, você justifica dizendo que os seus filhos estão fazendo faculdade, estudando inglês no Canadá, e aí vocês estão indo passar o Natal com eles. Os nossos pais, acho que fizeram isso 3 vezes, se eu não me engano. Sim, antes de virem em definitivo. Outra opção é o que a nossa mãe, junto com o nosso pai, fizeram, que é vir com visto de estudante. Isso também é possível. Para fazer um estudo, você ganha um tempo maior. Embora isso vai envolver aí um investimento, vai envolver um comprometimento de você ter que fazer um curso, etc. Eu acho que o mais viável, se o seu pai e sua mãe só querem vir para te visitar, ou por exemplo, você teve um filho, seu filho nasceu aqui no Canadá, isso é muito comum, né? O filho nasce e os pais querem vir visitar o neto, né? Ou a neta, né? E aí entra o Supervisa, que não é um visto permanente, mas é um visto temporário que dá um tempo de permanência no Canadá maior e você não precisa estudar. Então, cara, vamos falar um pouco sobre o Supervisa? Sim, até antes da gente entrar agora nas coisas mais específicas, eu acho que esse assunto é importante também, porque é o mais comum do que até a gente receber e-mail ou pergunta de como que eu posso trazer meus pais. São aquelas pessoas que a gente tem bastante gente acompanhando o nosso trabalho que já está com 50 anos ou quase 50, ou um pouco mais de 50 e tem filhos. A gente percebe na nossa comunidade do Facebook que às vezes tem na verdade os pais acessam a comunidade porque o filho está vindo fazer college. Então assim, tem bastante gente que já tem um filho que tá para entrar numa faculdade no Brasil, e ao invés de fazer no Brasil, eles mandam para estudar no Canadá. E isso é importante porque às vezes a pessoa, isso eu já ouvi diversas vezes, a pessoa fala assim, não, eu quero mandar o meu filho, e se
Deus quiser, eu vou conseguir imigrar também no futuro, depois que eles já estiverem aí. Então tem esse outro perfil também, de pessoas que querem sair do Brasil, mas viu que a idade, de repente vai ser mais difícil, mas já tem filho indo para college, então a pessoa manda os filhos para fazer college aqui. Quer dizer, usa o filho para depois, futuramente, o filho aplicar para a imigração deles. É isso que você está dizendo. A gente não sabe se até nossos pais fizeram isso, né? Liga agora, liga para nossa mãe para ver se ela te fazia parte do plano dela. Não foi isso. Você que quis vir, eles nem queriam que você viesse de início, né? Você já contou várias vezes essa história. Então, mas aí o cara está falando de imigração, mas eu acho que um visto simples, que é mais simples de você tirar, que eu acho que é mais, acho que é a situação mais comum. Você está aqui no Canadá, você já imigrou. E você teve filho e seu pai e sua mãe querem vir visitar o neto ou a neta. Ou ficar por um período longo. Só visitar entra naquela coisa de turista. Turismo. Você vem como turista, vai ficar 1 mês, 2 meses, aí no máximo, tudo bem. Mas se é aquele negócio, é o que a gente já viu também. Os pais são aposentados no Brasil. Eles querem vir passar, sei lá... 6 meses, né? 6 meses ou mais. Eles querem vir aqui para ficar com você. Aí você já vai precisar entrar num outro tipo de visto, que é o Supervisa. Eu acho que o Supervisa ele foi criado exatamente porque o sistema de imigração para pais, vamos supor, eu migrei para o Canadá, eu quero trazer os meus pais, é muito lento. A gente já contou isso no podcast número 100. Então eles criaram esse Supervisa como um... Eu não vou chamar de remendo, porque é um visto muito bom. Eu acho que foi uma ideia muito boa. Né? É como se fosse teoricamente é um visto temporário, igual de turista, só que eles dão um tempo maior. Sim. Então ele tem um período, acho que se eu não me engano, de 10 anos. Mas o passaporte brasileiro, se eu não me engano, o passaporte é de 5 anos e É. você pode ficar por um período de até 2 anos, no Canadá. É. A gente pediu sem precisar sair do Canadá. Sem Então, precisar. os pais eles podem ficar no Canadá por 2 anos, daí eles só precisam reentrar e daí vai ficando. Eles não precisam reaplicar depois de 2 anos, eles só precisam reentrar no Canadá. Né? Porque o visto ele tá válido ainda. Então é assim, realmente para quem quer aí um período mais longo, ficar um período mais longo no Canadá. Eu acho que uma vantagem do Supervisa é a rapidez do processamento. Sim, Então, se você... A gente está em outubro, eu quero que meu pai venha para cá, minha mãe venha para cá no Natal. Se aplicar agora, é muito possível que eles consigam tirar o Supervisa até o Natal. Quer dizer, é um visto aí que sai em poucas semanas. Sim. É um visto diferente do visto estudante, porque requer que a pessoa que esteja aqui, o filho ou filha que esteja aqui, eles precisam comprovar que tem determinado renda anual. E que tem que escrever uma carta dizendo, em caso de necessidade, eu vou dar suporte financeiro para meus pais. Sim. Então tem todo um cálculo de renda mínima que você deve ter. Só para dar uma ideia, uma família de 4 pessoas, porque quando você faz esse cálculo, você tem que pegar o número de pessoas na sua família, mais os seus pais. Então, no caso, por exemplo, se eu quisesse aplicar para nossos pais, eu tenho 2 filhas, então vai ser eu, minha esposa, 2 filhas, e mais meu pai e minha mãe, então são 6 pessoas. Se você pegar por 6 pessoas, você tem que ter uma renda no Canadá de $58 mil anuais. Entendeu? Então por ano você tem que ter aí $58 mil você tem que fazer. Se você está quase chegando nisso ou não é o suficiente, você pode, a sua esposa, o seu esposo pode entrar como que eles chamam de co-signer, e daí para juntar a renda e para você poder aplicar. Mas isso não exclui a responsabilidade dos pais provarem que eles têm recurso financeiro, uma vida estável no Brasil, uma vida estável para poder vir para cá. Então eu acho que o principal, eu diria que o principal requerimento, é lógico, tirando a parte do visto em si, que é padrão para a maioria dos vistos canadenses, toda aquela comprovação e tal, mas o que há de extra, o requerimento extra, é essa questão da renda. Que você tem que enviar a comprovação do seu imposto de renda, mostrando que você fez aquele dinheiro. Quer dizer, quem está no Canadá, né? Deixando claro, né? O filho ou a filha que já migrou para o Canadá precisa comprovar que tem um determinado quantia de dinheiro. Determinada renda. E tem que ter uma carta convite dos filhos, e também vai ter que ter uma comprovação de que são seus pais, ou seja, certidão de nascimento traduzido. Tudo certinho. Então são esses 3 documentos que eu diria, são essas 3 partes que, a mais de um visto de turista normal. E tem também, acho que tem também uma diferenciação, com relação à cobertura médica. Você já tem que comprar um seguro internacional de cobertura médica, os pais, né, que estão vindo, com cobertura de pelo menos 1 ano.
Sim. Então isso daí não é exigido nos outros vistos. E né? é um seguro-saúde específico, eles chamam da Supervisa. Insurance. Se você é. digitar no Google Supervisa Insurance, vai aparecer diversas empresas oferecendo, vendendo esse serviço. Só para dar uma ideia, porque o negócio é o seguinte, essa questão de seguro-saúde pode variar muito de acordo com a idade, de acordo com antecedentes, histórico médico, essas coisas. Mas só para dar uma ideia para as pessoas. Os nossos pais saíam aproximadamente o quê? Uns $5.000 por ano, os dois? Mais ou menos. Então, $5.000 por ano, aproximadamente, de 4.500 a 5.000. Como eu disse, pode variar. Isso não é uma regra, porque os seus pais vão precisar fazer exame e tudo, depende da idade, histórico. Mas eu lembro que foi em torno de 4 a 5 mil por ano os dois. Eles comparam aqui em Vancouver, né? Sim, eles não comparam no Brasil, né? Porque eu acho que talvez a gente não tenha deixado claro, cara, fazendo um parênteses bem rápido no episódio 100, porque foram muitas emoções, né? De que no meio do caminho a gente pediu um supervisa. Porque o visto de estudante da minha mãe, o pós-graduation, o visto que eles dão depois que você gradua, também já tinha acabado. E o que sobrou pra gente foi pedir uma extensão para um supervisa. Eles deram meio supervisa, porque eles deram mais 1 ano de estadia aqui, né? Eles aceitaram o pedido, mas eles não deram 2 anos de estadia, eles deram 1 ano de estadia. Sim, porque o processo já estava meio que nos finalmente, e quando a gente aplicou, a gente mostrou já que tinha um sponsor. Provavelmente não havia necessidade aí de ter mais tempo. E aí, eu acho que uma pergunta as pessoas estão assistindo, elas podem estar fazendo, cara. Mas se o supervisa é tão bom, tão fácil de tirar, rápido de tirar, só tem que comprovar isso que você acabou de explicar, para que então eu preciso migrar meus pais? É uma pergunta boa, né? Eu acho que o principal é a parte de saúde. Exatamente. Porque esse seguro-saúde, ele cobre emergência. Ele não é coisa, seus pais precisam fazer um exame, precisam ir no médico, ou... Uma cirurgia uma coisa que envolve uma coisa que eles já tinham. Mas assim, ou uma coisa que não é muito séria, às vezes, você precisa ir no médico, alguma coisa assim, eu acho que essa parte do seguro-saúde é a principal diferença. E tudo bem, um é permanente, o outro é temporário, mas essa questão da parte de morando aqui, vivenciando, a parte médica e você poder trabalhar. Eu acho que o supervisa é para aquele perfil de pais que eles querem ir para o Canadá, passar um tempo, mas eles querem voltar ao Brasil. Eles têm casa no Brasil, eles têm uma relação com o Brasil. Ou tem familiar no Brasil. Né? Eles precisam estar também no Brasil. Acho que o supervisa é bom para esse perfil. Agora, se você quer vir mesmo, eu quero mudar para o Canadá, que nem o cara falou que alguns pais mandam os filhos, né? Aí eu acho que aí você já entra talvez no perfil de sponsorship, de realmente o seu filho aplicar para a imigração sua para vir para o Canadá. Isso a gente aborda mais detalhes no próximo podcast sobre o sponsorship, visto de residente permanente para pais. Os pais, porque daí tem algumas alterações, inclusive nessa comprovação de renda, mais burocrático, mas a gente vai entrar em mais detalhes aí no próximo podcast. A gente vai dedicar especificamente ao sponsorship para pais e avós, né? Então a gente vai continuar esse papo no podcast 102, cara? A gente vai continuar no 102. 102, a gente tá no 101, né? Esse é o 101. 101, aí no 102 a gente termina essa conversa falando sobre o sponsorship. Sim. Quem quer imigrar os pais para o Canadá. Então, provavelmente na semana que vem, esse podcast vai pro ar. E a gente colocou mais vídeo dos episódios do Carros no Canadá, como eu disse hoje. A gente colocou hoje o Ford Taurus. Para quem ainda não viu nenhum dos episódios, a gente tem uma série de carros no Canadá que a gente grava aqui. Então tem mais episódio vindo que a gente já gravou também. E tem mais imagem do drone também, que tá para editar, que a gente fez lá de Downtown em Vancouver. E já tem bastante imagem no YouTube. Eu tava assistindo hoje de manhã, inclusive, a imagem do drone que a gente fez no Telepark, que a gente fez aqui próximo da sua casa. E se tudo der certo, a gente aprender como que mexe com isso, é fácil, né? Eu tô tentando dar uma... Né? Mas e também, provavelmente, a gente vai testar esses vídeos aqui. A gente vai ter pego isso no começo do verão, não no final, né? A gente vai ter que gravar isso segurando um guarda-chuva. Tem suporte para guarda-chuva? Devia. Então até o próximo podcast. Até o próximo. Tchau. Tchau.